Olá! Você já ouviu falar em riscos quantitativos e não sabe o que é? Tem dúvida como é aplicado? Ao menos sabe que é baseado em fatores monetários, claro que risco é dinheiro, mas acha que não funciona porque pensa, todos nós pensamos que os valores são baseados em chutes aleatórios. Mesmo assim, você tem curiosidade em saber como usar esse instrumento no seu trabalho ou profissão? Então suas dúvidas estão resolvidas, porque agora você vai conhecer comigo, Luiz Eduardo Poggi, professor e especialista em gestão de riscos por mais de 30 anos, o que é efetivamente a gestão de riscos quantitativos, como funciona e para que serve, além de saber e sanar outras dúvidas sobre esse assunto. Olá pessoal, meu nome é Eduardo Poggi, fundador do canal Guru de Risco, que tem como objetivo principal trazer conhecimentos de métodos e práticas de gestão de risco em qualquer domínio para toda a comunidade. Tá? Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber constantemente as notificações de novos vídeos e informações do canal a cada semana, ok? Vamos lá! Para maior entendimento do assunto, eu organizei o assunto em três partes. Tá? Primeira delas, onde o risco quantitativo se insere no contexto da gestão de riscos. Segunda parte, métodos de mensuração de riscos, quantitativo e qualitativo. E terceiro, um exemplo prático de onde é aplicado esse processo de gestão de risco quantitativo. Então vamos ao item 1, contexto da gestão de risco. Sempre importante salientar que o risco é definido como o quê? O efeito da incerteza no seu objetivo. Isso deve estar claro para todo mundo, cristalizado em todas as cabeças que pensam em gestão de risco e até que pensam em gestão de uma forma geral. Por quê? Porque o processo de gestão envolve tomada de decisão. E esse é o principal objetivo da gestão de risco. Ou seja, a gestão de risco funciona para apoiar a tomada de decisão frente a essa incerteza que pode afetar esse objetivo definido. Ok? Eu gosto sempre de fazer aquela piadinha, né? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer ônibus serve. Tá? Além de ser muito engraçada, é a pura verdade. O fato é que não existe gestão de riscos sem um objetivo a ser afetado. Essa tomada de decisão pode se basear em critérios quantitativos ou qualitativos. Não consigo mencionar um sem falar do outro, ok? Não consigo, tá? Porque são irmãos siameses. Eu já tenho programado até um outro vídeo apresentando o processo de gestão de risco conforme preconizado pela ISO 31000. Mesmo assim, eu vou fazer um resumo rápido, bem rápido, para entendimento inicial de todos. O processo de gestão de risco tem algumas atividades que seguem o seguinte fluxo. Primeiro, eu tenho que ter um entendimento claro do escopo, contexto e critérios, tá? Que eu vou adotar para fazer aquele processo de gestão de risco. O processo como um todo, uma vez eu sei, contextualizei onde esse risco pode acontecer, incluindo os objetivos, eu faço o processo de avaliação de risco que envolve três fases: identificação, análise e avaliação. E por último, eu faço o tratamento de risco. Tá? Todos eles envolvidos nas tarefas, vamos dizer, incorporados nas tarefas de comunicação e consulta com as partes interessadas, com monitoramento e análise crítica e registro e relato. Esse é o processo de gestão de riscos que está definido na ISO 31000. Para os critérios, que podem ser quantitativos ou qualitativos, que vamos ver mais adiante, sempre são definidos os limites aceitáveis ou não aceitáveis, ou alguns chamam de apetites, que devem ser adotados na avaliação de um risco identificado e analisado. A identificação tem como objetivo principal identificar o evento de risco, suas causas e suas consequências. Percebam que nesse ponto estamos apenas identificando o risco, sem nenhum objetivo de mensurá-lo agora, fato que ocorre na análise. Tá? Para compreender esse risco, temos que definir
claramente as suas causas e consequências. Então, esse risco é descrito pela trinca causa, evento e consequência. Parece coisa de criança, né? Causa e consequência. Em resumo, descrevemos da seguinte forma: devido a algumas causas, esse evento de risco poderá acontecer, provocando essas consequências. Sem esse entendimento dessa equação de risco, fica muito difícil mensurá-lo na fase de análise. Fica até óbvio, mas a fase de avaliação é onde o risco é avaliado para uma possível tomada de decisão. Resumidamente, essa imagem aí da ISO que está por trás, a análise tem como objetivo prioritário compreender o quanto que esse risco é significativo, ou seja, observando seus critérios definidos. O que nos leva agora a entender a segunda parte do vídeo, quais são os métodos de mensuração da análise de risco. No método de mensuração, a gente pode dizer que existem dois métodos de mensuração, porque é o local onde se mede o risco. Então, nós temos o método quantitativo e o método qualitativo. O qualitativo é muito mais utilizado por causa da sua velocidade de execução. Eu não preciso levantar valores monetários nem nada disso. Basicamente, eu vou escolher de uma escala de probabilidade e uma escala de impacto que variam de valores similares e são multiplicados, criando o que a gente chama uma matriz de risco. Essa matriz ela tem as linhas com as probabilidades, é o mais usual, as colunas as consequências ou impactos, e o cruzamento desses valores são multiplicados achando um valor de risco. Esse valor de risco é que é considerado para a tomada de decisão. Como essa tomada de decisão é feita? Dentro dessa tabela ou essa matriz de risco, existem valores que são pontuados como vermelhos, amarelos e verdes. Ou seja, os vermelhos não são aceitáveis, os amarelos são aqueles que podem ser toleráveis e os verdes são aqueles que são aceitáveis. Tá? Para essa tabela ser bem feita, deve-se atribuir valores numéricos a essas duas variáveis para que a gente possa fazer essa mensuração de forma correta. Na verdade, o que a gente tem são faixas, escalas, que vão aumentando o nível de gravidade ou de probabilidade e de consequência, e quando essas coisas são cruzadas, você tem um valor qualitativo. Na análise quantitativa, não existe uma tabela com faixas de pontuação para serem pontuados. Existem os valores monetários e numéricos que são estimados, produzindo resultados monetários. Porque a probabilidade é um percentual e o impacto é um valor. Para ser bem feita, a gente tem que atribuir valores numéricos a essas variáveis de probabilidade e impacto com base em dados quantificáveis de perdas, com base em premissas claras e objetivas, como custos salariais, substituição de ativos e assim por diante. É neste ponto que surgem as principais contestações, quase não saiu, contestações do processo de análise de risco quantitativo. Essa mensuração de risco agora, ela não tem mais um limite superior ou um limite lateral, podendo ir de zero a um valor monetário qualquer e a frequência também, um percentual ou uma probabilidade que pode variar constantemente, não tem um limite mais. Então, dessa forma, a gente não consegue enquadrar dentro de uma matriz de risco qualitativo os riscos quantitativos. Ou seja, não tem como botar isso numa tabela. Tá? Existe até alguns métodos semi-quantitativos que ela atribui a faixa a um valor, mas também não funciona. Tá? O que a gente vê é que a curva de validação desses valores é bem diferente, como está mostrando o gráfico. Isso significa que eu tenho a multiplicação, ela não se enquadra dentro de uma tabela, ela flui aí dentro. Mas você pode observar também
nessa tabelinha aqui, nessa imagem, é que você tem duas curvas que são o nível de aceitação dos riscos. Diferentemente do método qualitativo, o método quantitativo, você tem faixas onde o risco é tolerável, onde o risco é não aceitável e o risco é aceitável. E essas faixas, elas servem para direcionar o tomador de decisão em qual a melhor decisão que ele deve fazer para tratar o risco. Ou ele aceita, ou ele transfere, aqueles processos todos de tratamento de risco. Voltamos então a uma questão importante. Como podemos garantir que não temos chutes e que os valores são baseados em premissas? Primeiramente, temos que entender que existem dois métodos de definição das variáveis: determinístico ou probabilístico. Determinístico ou probabilístico. No determinístico, nós temos o quê? Um chute, um cheiro, alguma coisa que eu vou chutar. No probabilístico, nós aplicamos um modelo de simulação probabilística a partir de uma sugestão de valores mínimos, máximos e prováveis. É um pouco melhor, né? Com esses inputs, executamos o que a gente chama de simulação estatística. O mais usado é o método de Monte Carlo com modelo triangular, mínimo, máximo e provável. O resultado dessa simulação mostra o valor médio calculado, onde é adotado para a variável probabilidade, ou frequência, e impacto. Essas estimativas de faixas para probabilidade ou frequência e impacto devem ser feitas com o uso de algumas premissas válidas, é claro. Premissas e históricos de ocorrência no mercado ou histórico de ocorrência dentro do contexto da análise que você está fazendo. Para o impacto ou magnitude de perda, devemos sempre observar a perda direta com base em custos que podem ser organizados da seguinte forma: custos de recuperação, custos de reposição, custos de substituição, custos de imagem, custos legais, de processos legais. Cada custo desse deve ter seu valor mínimo, médio e máximo efeito. Por exemplo, substituição deve estar claro o que será substituído com valores possíveis de mercado. Em recuperação, deve considerar até o custo de horas da equipe que você vai alocar para recuperar, com um valor de homem-hora mínimo, médio e máximo. Ok? Uma vez estimados, a simulação de Monte Carlo é executada podendo ter de 100 mil até 1 milhão de simulações para calcular o valor médio. Cada linha dessa simulação, da probabilidade e do impacto, são multiplicados, produzindo uma simulação do valor do risco. A gente tem que entender que esses cálculos são feitos em segundos, de forma muito rápida. Eles fazem 100 mil, 1 milhão de simulações, e a partir dessas simulações, em meio computadorizado até em planilha Excel, é possível você ter um cheiro melhor e uma percepção melhor, não determinismo, probabilística, dos valores de probabilidade de impacto. É fundamental entender que a gente tem que definir as premissas adotadas, pois o questionamento vai vir desses valores e sempre vai ocorrer, e temos que ter as premissas bem transparentes para a gente explicar por que a gente chegou naquele valor. Claro que se tiver ajuste, basta ajudar as premissas e refazer o cálculo. Importantíssimo isso, tá? Outro ponto fundamental é que todos os riscos quantitativos, todo o processo de risco quantitativo é atrelado a uma base temporal. Até porque a frequência de ocorrência ela baseia-se numa linha do tempo. Quanto mais frequente acontecer quanto mais tivermos frequência naquele evento, mais será a chance de você ter um impacto e ter uma consequência, tá? Inclusive, a avaliação desse risco que vai considerar depois os custos de implementação tem que seguir na linha temporal, ou seja,
Eu tenho que saber o quanto que eu vou perder num tempo e o quanto que eu vou custar aquele tempo todo para eu corrigir. Portanto, é importante a gente salientar que todo risco quantitativo, todo ele, tem como base períodos temporais. Na maioria das vezes, anuais. Então, eu vou fazer uma conclusão com um exemplo prático, tá? Vamos para o exemplo prático de aplicação de análise de risco quantitativa. Digamos que você é um motorista de Uber e fatura mensalmente um valor de R$5.000 mensais. Ou seja, no ano você fatura 60 mil por ano em média. Tá? Seu carro é novo, quitado, avaliado atualmente em R$70 mil. Então, o seu contexto é que você tem um Uber que usa para trabalho no Rio de Janeiro, eu estou gravando do Rio, que te gera um valor anual de R$60 mil. Digamos que você quer fazer um seguro contra roubo do seu carro. E olha que eu só estou pensando no risco de roubo, não estou pensando em acidentes, não estou pensando em risco de morte. Só um tipo de risco, só para simplificar. E o seu critério de aceitação é que você aceita, o seu risco aceitável é de R$20 mil, ou seja, por ano. Após identificar todas as causas e consequências de vários riscos, fica claro que você já identificou que a maior preocupação é com o evento de risco de roubo do veículo. Tá? Então vamos montar a equação. Qual é o risco, o evento de risco? Roubo do veículo. Bom, a gente sabe que a frequência anual de roubo de veículos de Uber no Rio de Janeiro, considerando o seu carro, isso é uma premissa que eu estou adotando, que é, eu botei a premissa bem baixa, tá? 1 por ano, 8 por ano, um carro igual ao seu, na sua região, e 3 por ano. Claro, isso, todas essas premissas eu considero o seu modelo de carro e o universo de carros igual ao seu, onde você está trabalhando. Quanto ao impacto ou magnitude de perda, eu pensei em substituição do carro, ou seja, o mínimo R$40 mil para comprar um carro menor, R$50 mil em média e R$60 mil para um carro na mesma condição que o seu. Além dessa perda de substituição, eu tenho uma perda de receita anual, que eu estou considerando que se você no mínimo vai ficar 1 mês sem um carro, provável 2 meses e no máximo 3 meses sem um carro, o que impacta no seu faturamento anual, tá? Eu estou botando os valores aí aqui para vocês entenderem. Então os impactos no mínimo é de R$45 mil, provável R$60 mil e máximo R$85 mil. O que eu fiz? Eu peguei a planilha e apliquei uma simulação triangular com 10 mil simulações. O que aconteceu? O risco anual do motorista, pela simulação, passou a ser de R$265.630. Está aí na planilha. Portanto, um risco inaceitável. Tá? Provavelmente, uma ação de tratamento do risco seria reduzir o impacto e não reduzir a probabilidade, que ele não controla a probabilidade, mas reduzir o impacto. Assim, o que ele fez? Ele poderia fazer um seguro do carro. Digamos que o seguro anual do carro seria em torno de R$7 mil por ano. Você vê que eu estou colocando tudo atrelado a um tempo. Com esses critérios, tá? Eu fiz um cálculo para fazer a nova simulação. A probabilidade seria a mesma, mas o impacto seria diferente, pois o valor do carro segurado seria retirado da simulação. Então eu não tenho mais o impacto da perda do carro. Além disso, ele teria um carro após o primeiro mês, porque o seguro disponibiliza um carro ou alguma coisa nesse sentido. Então, a perda de receita anual dele seria, no mínimo, 0 meses. Eu até botei um provável de 0,5 meses, né? 0,5 meses, e o máximo de 1 mês. Eu apliquei essa mesma simulação e o risco anual do motorista passou para R$11.470.
Ora, que bacana, né? Ele fez um investimento de 7 mil e reduziu um caminhão de risco. Fazendo uma análise de custo-benefício, ele conseguiu, com um investimento de 7 mil reais, reduzir o seu risco anual de 265.630 para 11.470. Nem vou calcular o quanto que isso representa de custo-benefício, que já percebemos que é muito vantajoso. Para concluir esse vídeo, eu espero que todos tenham compreendido o que é gestão de risco quantitativo, as suas vantagens e como pode ser aplicado na prática. Espero que todos tenham compreendido o processo de como é feito o risco quantitativo, onde se concentra dentro onde ele está no contexto de gestão de risco e seu método de utilização. Eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo e, por favor, deixem o seu like e comente o que achou do vídeo. Acione o sininho, que o canal tem mais vídeos e conhecimentos para te passar. Até a próxima!